nome é Sandro, eu tenho 44 anos de idade, eu sou autônomo. Meu nome é Denise da Silva Penha Ferreira, sou casada com o Sandro desde 1995. Nós somos pais de 6 filhos. A primeira filha nossa já está descansando. Tem a Amanda, o Silas, a Samara, o Isaac e o Elias. São todos batizados aqui na igreja, juntamente comigo e com meu esposo. Também temos 4 netos, 3 meninos e uma menina. O mais velho é o Miguel, o Khaled e o Gael, e tem a pequena Laura, que é a filha do Silas. Então nós temos 4 netos e 6 filhos. Meu pai deixou minha mãe, eu tinha uns 3 anos de idade, então eu fui crescendo num lar onde eu não tinha um apoio de um pai, né? E minha mãe foi um pai e uma mãe para mim. E nisso, conforme eu fui crescendo, no meu pensamento vinha sempre em minha mente, em minha memória, que quando eu tivesse os meus filhos, eu não ia cometer os mesmos atitudes que o meu pai fez, né, de ter abandonado o lar. Então, conforme eu tive meus filhos, eu fiz uma promessa para mim mesmo que quando eles estivessem comigo, eu nunca iria os abandonar, que eu ia cuidar de cada um deles, né? Hoje eu formei eles, né, e terminaram os ensino médio dos meus filhos e Deus, ele tem abençoado a vida da gente, porque o meu propósito que eu tinha comigo, que quando eu tivesse os meus filhos, eu queria ser o pai que eu não tive, né? Que eu acredito que, como no primeiro livro da Bíblia, que Deus ele constituiu um casal, né, para que eles venham cuidar da sua família. Então, eu tenho essa base na minha vida. Quando eu tinha uns 16 anos, tinha nascido a minha primeira filha, Fernanda, né? Na verdade, tive 6 filhos. A minha primeira faleceu, que era para estar com 27 anos de idade. Ela nasceu e faleceu. E então, para mim foi muito difícil quando eu tive essa perda, e para mim foi uma tristeza grande, né? Eu mesmo sendo jovem, eu não queria perder um filho. Então nós teve a Amanda, né? E eu tão jovem, um rapaz que soltava pipa na rua, que nem as molecadas de todas as comunidades, soltava pipa, bolinha de gude, brincava de esconde-esconde, pega-pega. Então era a alegria de um jovem, mas só que conforme nós constituímos a família, a responsabilidade começou a vir, porque você tinha uma vida que ia depender de você. Então, para mim foi muito dificultoso. Eu trabalhei como montador de móveis numa loja no centro de Cotia, na Casas Bel. Eu montava móveis, era montador de móveis, juntamente com o Paulinho, para trazer o alimento para nosso lar, né? E aquela responsabilidade de um jovem que querer se divertir e ter a responsabilidade de ter um filho para criar. Então, isso daí nós fomos superando. Aí eu fui criando aquele sentimento que eu tinha, aquilo que eu poderia me esforçar para ajudar os meus filhos, né? Então foi assim que nós fomos continuando nos trabalhos. Fui cuidando dos meus filhos, daí veio o Silas, né? Também. Aí já era o Silas e a Amanda. Aí já para mim foi pesado, né? Eu falo assim, poxa, um jovem agora ganhando tão pouco para sustentar 2 filhos, um casal. Aí continuei trabalhando, me esforçando sempre. Mais ou menos quando eu tive a terceiro filho, que é a Samara, a filha, que é a Samara, eu cheguei a trabalhar na prefeitura de Cotia, na frente de trabalho, eu carpi rua para trazer o alimento para o meu filho. Eu nunca fugi de trabalho, para trazer a dignidade para os meus filhos. Aí, para mostrar para os meus filhos que a gente, quando a gente é um pai,
ou uma mãe, a gente temos que mostrar para os nossos filhos que a gente temos que encarar qualquer situações, mas desde que seja honestamente. Então eu trabalhei na frente de trabalho, eu posso trazer o alimento. Eu ganhava R$140 por mês, ganhava uma cesta básica e um vale transporte. Era muito dinheiro, 140 para quem era jovem. E eu nunca trabalhei registrado. Então Deus ele foi agindo grandemente na minha vida. E sempre no meu coração eu dobrava os meus joelhos no chão e sempre conversava com Deus no meu quarto, na minha cama, porque você sabe que o nosso quarto, a nossa cama, ali é um momento que você tem um encontro com Deus, é você e Deus, que só Deus ele sabe, ele anda em terra que ninguém conhece. Só Deus conhece o seu coração, o seu pensamento. Tem hora que você vai pedir ajuda para as pessoas não podem te ajudar. Mas ali você vê que você tem um Deus que você pode clamar, pedir aquele sentimento que você está tendo, você tem alguém para conversar. Então naquele dia, começava sempre a falar com Deus, falava: Deus, eu tenho meus filhos, que o Senhor venha me dar capacidade para mim ter um trabalho digno para mim sustentar minha família, meus filhos. Então, ali para frente, Deus ele foi abrindo as portas, passei por vários trabalhos. Então, até então, eu fui na 25 de março fazer um pequeno trabalho lá como que se fala, uma empreita que eu peguei de uma semana mais ou menos, de fazer uns trabalhos para um lojista na rua 25 de março, lá na ladeira Porto Geral, a Lojas Brilhos, que é o nome do dono da loja, era o senhor Elias Fegali. Ele me viu, eu era um jovem, com 3 crianças, responsabilidade, mas eu todo cheio de vergonha falando com o senhor Elias, né, que ele era um libanês. Aí ele falando comigo e com a minha esposa, Denise, ele pegou e falou assim: olha, eu fiquei uma semana entregando material para o senhor Elias. E nesse período da minha vida, estava eu e minha esposa trabalhando em casa, com esse trabalho que era um escolar, que o homem da loja pediu para nós fazer. Então o senhor Elias, chegou uma tarde que eu estava morando na casa da minha sogra, num local cedido que a minha sogra me deu. Então, chegou a tarde, nós não tinha nenhum alimento na casa, que era tão difícil, um jovem trabalhando, ganhava tão pouco. Eu dobrei o meu joelho no chão, porque, como de costume, toda vez que eu saio da minha casa, eu não saio sem orar. Porque eu tenho dentro do meu coração que eu falo assim: se o Senhor for comigo, eu vou. Se o Senhor não for, eu não saio de casa. Eu só saio na certeza. Então, aquele dia eu levantei pela manhã e orei. Eu falei: Senhor, eu estou sentindo que esse trabalho que o Senhor preparou já está se acabando. Mas isso eu estava sentindo pela manhã. Eu não sabia que no final da tarde, na hora que eu ia entregar a mercadoria, o senhor Elias não ia comprar mais mercadoria minha. Então o senhor Elias, ele pegou e falou para mim que aquele trabalho tinha encerrado por um período, né? Mais ou menos de um mês. Então ele falou que tinha outro trabalho para mim, mas perguntou se eu sabia fazer. Eu acredito em uma forma dentro do meu pensamento que eu nunca posso falar que uma coisa que eu não sei se eu nunca tentei fazer. Então na hora que ele chegou com essa pergunta para mim se eu sabia fazer esse outro trabalho, eu falei que sabia, né? Falei, eu posso tentar, dentro de mim falando que eu poderia tentar. Falei, eu sei fazer. Ele falou assim: o que você vai fazer no resto da tarde? Falei, eu ia embora para minha casa, né? Era a última entrega minha, né? Ele falou: então faz o seguinte, você sabe onde que compra os maquinários, tudo, para você começar a trabalhar? Eu falei, eu não sei, mas eu posso procurar, né? Eu não conheço muito São Paulo. Isso já há muito tempo atrás, há 18 anos atrás. Então eu desci a 25 de março, ele falou assim: vai lá dar uma olhada onde que tem essas maquinários, né? E depois você me fala se você achou. Saí na 25 de março, subi a ladeira da Constituição, subi a Florencio de Abreu ali, tudo, passei no viaduto do Chá e fui em direção à Estação da Luz, e aí pedindo informação para
por segurança, tudo, né, para taxista, onde que tinha maquinários, tudo. E fui em direção ao Bom Retiro, na rua José Paulino, que as pessoas foram me indicando. Então, na rua José Paulino, eu passei por várias lojas perguntando sobre preço dos maquinários, tudo. E muitas das vezes as pessoas não davam muita importância para mim, porque um jovem com a roupa bem mal vestido, sabe? Bem mal acabado mesmo, triste, né? Então a pessoa não deu muita importância para mim na loja. Todas as lojas que eu fui passando, eles olhavam assim, viam um jovem, falavam assim, daí não tem interesse em nada, comprar maquinário, nada. Então eu fui entrando dentro das lojas, fui em direção quase próximo à quadra da Gaviões da Fiel, no final já quase da rua José Paulino. Então na última loja eu encontrei uma loja chamada Alternativa. No fundo dessa loja tinha um homem chamado, sozinho, não tinha nem vendedor a loja. Tava ele sentado na mesinha dele lá com o notebook dele, sozinho, sentado no fundo. Na hora que eu pisei na porta da loja, ele já começou a me tratar bem, falou assim, eu tenho um maquinário que você precisa, sabe? Conforme você recebe aquele abraço, assim, você se sente diferente, sabe? Conforme você sente que você não é rejeitado. Então aquele homem começou a tratar a gente bem. E ele começou a mostrar os maquinários, tudo. Eu falei, Sérgio, o nome dele é Sérgio. E eu pedi o cartão dele e depois voltei, todo feliz. E com o pensamento assim, eu tô pegando um monte de cartão e o que vai acontecer, né? Com esse monte de cartão. Né? E fui com esse pensamento voltando para a Ladeira Porto Geral de novo. E então cheguei até a loja do senhor Elias de novo, sentei na mesa dele, no escritório dele. E falou, e aí Sandro, você foi lá aonde eu pedi para você ir? Falei, fui, senhor Elias. Então todos os cartões que eu tinha pegado, eu entreguei na mesa do senhor Elias. Ele falou assim, eu quero saber qual desses daqui que te tratou bem, né? Aí como era o último da loja, eu guardei, porque tipo, quando a pessoa te trata bem, você guarda a lembrança da pessoa, e eu guardei o cartão do Sérgio. Cheguei no senhor Elias e falei assim, ó, esse daqui. Então o senhor Elias, ele pegou todos os cartões e jogou no lixo. E aquele cartão último, que era do Sérgio, ele pegou o telefone e ligou para o Sérgio. Alô, Sérgio, aqui é o senhor Elias Fegali. Eu estou ligando em contato porque eu mandei 2 jovens aí até a sua loja para eles verem uns maquinários que ele pode precisar. Então, eles mostraram para você os maquinários que eles precisam, né? Então o Sérgio pegou e falou assim, nós já separou até os maquinários, tudo que ele falou que ia voltar a falar com o senhor, né? E aí o senhor Elias falou assim, pois bem, eu vou comprar esses maquinários para esses 2 jovens e você passa os preços direitinho, que eu vou mandar o cheque para ele, por eles, para ele pagar esses maquinários. Mas eu quero que você dê essas máquinas, que elas nunca venham dar problema para eles, porque eu quero que eles trabalhem. Eu quero que eles trabalhem e venham ter lucro, que eles venham trazer o sustento para a família deles. Então, eu tenho essas 2 máquinas até hoje. Eu fui lá, levei o cheque do Banco Safra, só assinado pelo senhor Elias, né? Mas isso antes, na hora que o senhor Elias estava assinando esse cheque, o contador do senhor Elias, que todas as lojas em São Paulo tem um contador, né, na loja, ele olhou e falou assim, olha, o senhor Elias, você está vendo o que você está fazendo? Você está dando um cheque em branco, você conhece o rapaz há tão pouco tempo, você está dando um cheque em branco. Ele falou assim, olha, falou o nome do contador dele e falou assim, aquilo que eu estou fazendo por ele, às vezes nem um pai é capaz de fazer por um filho, mas eu confio nele. E assinou o cheque e me deu. Falei assim, nossa, é uma confiança aí, então eu não vou perder essa confiança. Então eu fui lá e entreguei para o Sérgio. O Sérgio me deu as notas fiscal, era para mim ir embora com a nota fiscal. O senhor Elias mandou ir embora com a nota fiscal, mas eu, como gratidão, cheguei e falei, senhor Elias, o Sérgio me deu a nota fiscal, eu levei até o senhor Elias as notas fiscal e falei assim, senhor Elias, na hora que eu terminar de pagar essas máquinas
que era um valor de R$6.000, mais ou menos, essas maquinárias. No valor das máquinas, né? Aí falei pro senhor Elias, na hora que eu terminar de pagar essas máquinas, o senhor me dá a nota fiscal. Ele falou, não tinha necessidade disso. Eu falei, tem sim, senhor Elias. Porque na hora que eu pagar, o senhor me dá, porque aí eu tenho a certeza que os maquinários é meu. Então eu comecei a trabalhar pro senhor Elias e até que eu aprendi, para aprender, eu nem sabia mexer com máquina. A minha mãe era costureira na Leves, ela fazia roupa na Leves. Mas eu nunca, nem se interessava em máquinas, nada. Quando essas máquinas chegou, o Sérgio mandou o Jorge entregar os maquinários em casa. Ainda fui até a loja, o senhor Elias ainda mandou mais uns 6.000 de matéria-prima para mim trabalhar para ele, entre corante e matéria-prima. Então, chegou todo aquele material em casa e eu falava assim, meu Deus, e agora? Eu falei que eu sabia trabalhar, eu não sei, mas Deus preparou todo o maquinário aqui, eu vou ter que aprender. E eu ficava olhando para a máquina e a máquina olhava para mim, aquela tristeza, aquele desespero, porque tipo assim, eu assumi um compromisso que eu ia entregar, eu tinha que cumprir com a palavra que eu ia entregar os material. Mas primeiro eu tinha que fazer um curso de aprender aquilo ali, de mexer com máquina. Minha mãe chegou e me ensinou a colocar a linha na agulha. Então, nisso que a minha mãe me ensinou eu colocar a linha na agulha, foi como se fosse uma criança que aprendeu a andar de bicicleta pela primeira vez. Eu não queria mais parar de costurar, eu comecei a costurar e eu nem queria dormir, de tanta felicidade que eu aprendi. Então, aí eu continuei trabalhando, paguei esses maquinários. Hoje eu trabalho sempre com esse trabalho, sempre fui trabalhando. Aí eu tive bastante funcionários, que começou a trabalhar juntamente comigo nesse mesmo trabalho. Aí eu comprei mais maquinário, mas aí já não foi o senhor Elias. Aí eu já sabia onde que vendia os maquinários, comprei mais maquinário, comprei balancinho, comprei máquinas de costura. Aí eu cheguei a ter 20 funcionários trabalhando para mim, né? Aí veio a pandemia, Aí você sabe, né, que veio a pandemia, você vai, na mesma hora que você vai ajuntando algo, aí você vai começando a desfazer para o quê? Você se manter. Uns funcionários fui dispensando tudo, fui vendendo maquinário, tudo. Aí até que eu vim trabalhar o quê? De encanador. Eu sou uma pessoa que eu nunca trabalhei para ninguém, eu sempre trabalhei por conta. Trabalhei de encanador predial lá na Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro. Que pelo Instagram tinha uma plaquinha de papelão falando assim, preciso de encanador predial que sabe ler projeto. Falei assim, poxa, entrou a pandemia, me acabou, porque eu comecei a vender tudo, né? Eu tinha 2 carros, eu vendi os carros para ir se mantendo, né? Porque você tem uma família grande. Eu fui vendendo máquina, tudo, o carro. Então aí eu falei assim, não, agora eu tenho que procurar um trabalho. Eu nunca trabalhei para ninguém, nunca mexi com outro tipo de ramo. Então na Adolfo Pinheiro, esse homem, o Alexandre, me deu uma oportunidade de trabalho. Eu fui o encanador predial, para quem nunca mexeu, só colava um caninho às vezes na minha casa. E comecei a aprender, e eu ganhava um salário de um encanador, né? Eu ganhava o salário de encanador e ele falou assim, eu olhei para ele na hora que ele me apresentou um projeto, falei assim, Alexandre, eu vou falar sinceramente com você, eu vim trabalhar aqui porque eu preciso, mas eu nunca li um projeto, eu não entendo nada do que você está mostrando, eu não sei nem aonde eu estou nesse projeto de arquitetura, eu não entendo nada disso. Então o Alexandre falou assim, Sandro, você já fez curso no Senai? Eu falei, nunca fiz curso no Senai. Pois bem, prazer. Aqui é o curso do Senai. Então aqui você vai aprender e você vai estar recebendo por isso. E eu comecei a trabalhar e ele aprendendo tudo. Eu fui um encanador predial que sabia ler projeto. Aí chegou um tempo do governo, né, que o governador de São Paulo parou de pagar, que fechou todos os comércios, mas a construção civil foi a mais que bombou nesse tempo de pandemia.
Então o governador de São Paulo, ele abriu só as portas para quê? Para a construção civil. Como que, se o mercado do país, ele é movido pelo centro da cidade, o ponto, como que se fala, é o termômetro do Brasil é São Paulo, é a 25 de março e o Brás, sem ele estar funcionando, automaticamente o mercado brasileiro, ele para, porque todos os municípios pequenos, todos os estados dependem da cidade de São Paulo para levar recursos trabalhistas para outros estados. Então fechou tudo, só trabalhava na construção civil. Então o João Dória parou de mandar recurso nesse trabalho que eu estava trabalhando na Adolfo Pinheiro, nesse hospital. Então nós fomos dispensados. Eu falei, nossa, agora que eu estava aprendendo, estava gostando de trabalhar de encanador predial, e então acabou o serviço e eu voltei para casa de novo. Aí eu fui trabalhar de eletricista, cheguei a ganhar R$70 o dia, coisa que R$70 para mim era muito, né? Não tinha condição, mas a gente tem que ser fiel às vezes mesmo no pouco. Eu era dizimista fiel mesmo no meus R$70. Eu tirava meus R$7 de dízimo e sempre falava com Deus, eu sei, Senhor, que eu só estou passando por esse momento, mas não é por muito tempo não, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Fui trabalhar de eletricista, tudo, cheguei a varrer a casa da pessoa que eu trabalhava, só para ganhar, valer o dia, esses R$70. Mas dentro de mim estava destruído. Eu falei, meu Deus, eu só aprendi a fazer esse trabalho. Então na Bíblia eu li que a gente não pode estar estabelecido a vida da gente só num lugar só. A gente temos que investir em outras partes do nosso trabalho, para que quando alguma parte da nossa vida dá uma queda, a outra venha nos dar estabilidade. Eu não me apoiei num lugar só. Quando veio as dificuldades, o que aconteceu comigo? Eu não sabia o que fazer, eu desesperei. Fui no pátio de Cotia procurar trabalho. Foi muito engraçado, eu nunca procurei serviço. Nunca para trabalhar por carteira assinada, CLT, eu nunca procurei trabalho. Sempre trabalhei por conta. Sempre procurei um recurso de trabalhar por conta. Chegou lá, eu não sabia nem preencher, como que preenchia uma ficha, nada disso. Ele falou assim, mas o que você faz? Eu falei, olha, eu trabalho com costura, mas eu... Aí ele falou assim, tem uma fábrica de couro que está trabalhando ali, tá admitindo costureiro, né? E eu falei, não, mas eu não mexo com couro. O material que eu costuro é totalmente ao contrário, né? Então esse rapaz falou assim, mas o que eu coloco? Coloca o que você achar que der aí na ficha, né? E foi embora, eu e a minha esposa morrendo de rir. Eu falei, e agora, o que nós vamos fazer? E fui trabalhar de eletricista. Eu sofri um acidente na Raposo Tavares, lá na Paineira, perto do metrô Butantã. Eu estava indo trabalhar lá no Jardins, de instalação elétrica. Então, conforme eu estava chegando no final da Raposo ali, eu levei uma fechada de uma Fiorino, eu bati essa moto. Eu não estava em velocidade, eu levei um tombinho sem muita velocidade, mas eu levei uma torção na minha bacia. Eu fiquei 3 meses de cama. Eu fui ainda, depois desse acidente, ainda fui trabalhar, mas travou. Eu fiquei sem andar por 3 meses e eu tomei Dramol na veia, tomei remédio para câncer e aquela dor não cessava. E conforme aquela dor não cessava, toda hora eu procurando um médico e veio aquele monte de cartelas de remédio para mim tirar aquela dor, para mim voltar a trabalhar. Eu falei, poxa, o único trabalho que eu consegui, não tô tendo condição de trabalhar, porque olha a situação que eu tô agora. Me machuquei, não tenho condição de andar, eu tinha que tomar banho deitado no chão do banheiro. Foi muito difícil para mim. Aí por aqueles 3 meses eu falei, Senhor, que o Senhor venha me colocar eu de pé, porque eu não vou tomar remédio. Se o Senhor não me curar, eu não vou tomar remédio, porque não está fazendo efeito nenhum. E aquela dor constante, nada de eu conseguir andar, como que eu vou trabalhar? Só de casa, só eu que trabalho. Então,
Aí eu fui forçando até que eu vim um dia com dor na igreja. Eu falei, eu não vou deixar de ir na igreja, mas eu vou. Eu peguei e vim mesmo com dor. Eu falei, se o Senhor não me curar, eu não estou vendo solução no médico. Não estou vendo solução no médico. Porque eu estou indo no médico, nem o remédio que estão me passando não está aliviando minha dor. Se o Senhor está na minha vida do jeito que o Senhor foi até hoje, que o Senhor venha tirar essa dor e me ponha para andar de novo. Porque a maior felicidade é aquele que está com dor, olhar assim e falar assim, eu sou capaz de novo. Eu sou capaz de novo de andar. Então eu comecei a andar. E nisso, um novo cliente apareceu e mandou uma mensagem para mim em São Paulo, comprando 10 peças da mercadoria que eu fabricava para o senhor Elias. E nisso o senhor Elias, ele fechou a loja dele, né, na Ladeira Porto Geral, deu baixa tudo, na Receita Federal tudo, e foi embora para Nova Orleans. Ele está num asilo que os filhos dele colocou, que ele já é de idade, acho que já deve estar com uns 90 e poucos anos. E nisso eu não tive mais contato com o senhor Elias. Mas o senhor Elias, ele falou assim, Sandro, uma coisa que eu quero que você coloque no seu coração é que você vai trabalhar, mas não se apega no dinheiro não. Não se apega em dinheiro não, porque o dinheiro, ele vai te trazer a pobreza, porque se você for não investir no seu trabalho, você sempre vai continuar sofrendo. Então agora você sempre investindo, você só vai tirando uma parte, mas o seu material sempre você vai estar investindo, empenhorando em alguma parte do seu trabalho. Ele falou assim, nunca se apega e nunca deixou a ambição e nem o orgulho subir em você. Eu vim de um lar cristão, fomos criados na doutrina cristã, né, evangélicos. Porém, meu pai, ele era cooperador na época, só que ele era um homem violento. Ele judiava muito da minha mãe, então a gente presenciava várias brigas do meu pai com a minha mãe. Então, meu pai faleceu muito jovem e deixou a gente, né? No caso do Sandro, ele já não teve pai a partir dos 3 anos. Eu, a partir dos meus 9 anos, eu não tive um pai. Na verdade, meu pai nunca foi presente na nossa vida, porque minha mãe criou a gente sozinha, né? Ela sempre trabalhou também e cuidava da gente. Então, a referência minha dentro de casa era traumática, né? Porque um homem violento que sempre quando ele chegava, ele brigava com a minha mãe. Sempre quando ele chegava, ele brigava com a minha mãe. Então, para mim, isso, eu carregava isso comigo. Então, muito jovem, minha mãe trabalhava muito e eu comecei a namorar com o Sandro, eu conheci ele antes dele me conhecer, que eu estudava no Vinícius e ele estudava no Rio Branco, ele fazia curso no Rio Branco e eu via ele sempre no ponto de ônibus e eu brincava com a minha amiga, eu falava assim, eu vou casar com aquele moço ali, eu falava, vou casar com aquele... E na verdade eu acabei casando mesmo, que eu vim morar aqui pro bairro Recanto dos Victor, eu morava no Jardim Semiramis, no quilômetro 22 da Raposo. E nisso, assim que eu mudei pra cá, em 94, em 95 eu conheci o Sandro. Não, final de 94 nós se conheceu e em 95 a gente já estava casado, né? E de lá pra cá, assim, ele é pra falar como esposa, ele sempre foi amoroso, cuidador de mim, dos meus filhos. É um pai diferente do meu pai, não é um homem violento nem agressivo. Com os filhos também, porque se for falar de pais que judiam, assim, ele é um pai que não precisa bater, ele já é um pai mais que fala. Então, às vezes até a minha filha fala assim, eu preferia que o senhor, né, me batesse, né, do que o senhor falar, né, porque às vezes as palavras às vezes é mais dura do que, né, e ele sempre foi firme com os filhos, é um pai presente, aconselhador, não é um pai rude, ruim, ele aconselha, mostra o que é certo e o que é errado, não somente nas palavras, mas nas ações dele também. Hoje eu sou bastante realizado, né, que tipo assim, eu posso ser um apoio para os meus filhos, aquilo que eu não tive um apoio. Naquilo que os meus filhos precisar de mim, eu sempre estou ali para ajudar. Então, eu creio que eu tenho feito pelos meus filhos aquilo que eu queria que tivesse feito por mim. Então, eu cuido dos meus filhos do mesmo jeito que eu queria ser cuidado. Para mim, a minha família hoje
é uma bênção que o Senhor preparou, né? Que eu acredito que muitas pessoas queriam ter a família que eu tenho hoje. Queria ser feliz do jeito que nós somos hoje. Juntamente com meus filhos, eu amo todos eles. Eles são... Se alguém perguntar para os meus filhos o que é ter um pai, eu acredito que eles vão saber explicar. Porque quando eu via às vezes os meus vizinhos que tinha pai ajudando os filhos, eu ficava imaginando como que é você ter um pai. O pai tá ali te apoiando, te ajudando. Eu falei, deve ser maravilhoso o pai tá te ajudando. Você fala assim, se acontecer alguma coisa, você fala, ô pai. Você gritar assim e falar, ô pai, me ajuda aqui, sabe? E o seu pai tá sempre ali para socorrer. E hoje é assim. Hoje os meus filhos podem estar em qualquer lugar, eu tô ali, eu sou um pai presente com meus filhos. A presença de Deus na nossa vida, nesse período que a gente está junto, assim, que Deus sempre foi a provisão da nossa vida. Ele sempre foi a base de tudo, porque mesmo diante das dificuldades, que eu não sei se ele citou, mas o Silas passou por períodos internado quando era pequenininho. Então, tudo isso, tinha só eu e ele. Quem que ficava com a Amanda? Ele que ficava com a Amanda para me ficar no hospital. O Silas, pelos diagnóstico médico, ele não ia viver mais do que 12 anos, porque ele ia perder parte do pulmão dele. E tá aí, com 23 anos, casado, com filha. E assim, eu sei que Deus sempre esteve presente na nossa vida, mas agora que os nossos filhos só tem 2 caçula em casa, que a gente tem mais tempo, a gente está pensando, e você vê a mão de Deus, eu acho que foi durante a pandemia que Deus mostrou que a nossa confiança não tem que estar em pessoas ou nem pessoas, a gente tem que pôr nossa confiança em Deus, né? Que Ele é o primeiro, Ele tem que ser o primeiro em tudo, né? Qual é o propósito da nossa vida? Para a honra e glória do Senhor. Em tudo que a gente for fazer, para a honra e glória do Senhor, né? Seja comer, beber, vestir, para a honra e glória do Senhor. Eu acho que depois desse tempo, de 3 anos para cá, eu acho que a realidade da vida eu aprendi mais a confiar mais em Deus, amar mais a Deus, sabe? Mesmo se a gente não vê Ele, mas eu amo tudo isso. Tem um relato da minha vida que eu quero contar, que é do meu filho, que ele gostava muito de computador. Então, computador, pra mim, eu não gostava de computador. Eu acho que eu não suportava computador, de maneira nenhuma. E durante o culto, o Rubens falou assim, se alguém estava disposto a vir trabalhar para ajudar na transmissão, que era durante a pandemia, então muitas pessoas estavam na casa e não tinha culto para estar assistindo. E o Sandro se prontificou em vir, né, para ajudar aqui na obra. Mas o Sandro fez isso não por ele, pelo Silas, né? E aí o Silas veio junto com o Sandro. E ali, no primeiro culto, eu já vi Deus trabalhando na vida do Silas. Porque o Silas ficou logo, já colocaram ele no computador, com o fone na orelha. E ali ele ouvia a mensagem de Deus na cabeça dele. Ali, direto na transmissão ali. Ele era obrigado a arrumar como que ia ser transmitido. Então ali, Deus já estava falando com ele. E Deus transformou a vida do meu filho. Para muitos pode ser pouco, mas você saber que através de uma ferramenta Deus não usou na vida do meu filho. Eu creio que durante a pandemia, a transmissão aqui da igreja, acho que transformou muitas vidas. Transformou a vida do meu filho, porque ele tinha uma depressão que ele ficava, nem o lençol dele ele gostava que lavasse, a coberta dele, nada. Na verdade, ele nem gosta que fala isso. Mas depois disso, Deus preparou uma jovem para namorar com ele.
a Micaele, que é minha nora. E hoje ele é pai de uma linda menina chamada Laura. Ai, gente, chorando de nós. E é isso. Essa transmissão é uma bênção do Senhor. Eu acho que foi uma ferramenta que Deus colocou para alcançar pessoas que não podem estar vindo até a igreja. E apesar de tudo, eu vejo que Deus, ele sempre está presente na vida de todo mundo. É um Deus de amor, é um Deus que, mesmo se você não o conhece, ele sempre cuida de você. É isso. Pessoal, hoje eu tive uma grata surpresa, hein? Conversei com a Denise, com o Sandro, começamos a relembrar as histórias. Há 18 anos atrás, eles vieram aqui na loja falar sobre máquinas, que era um sonho deles, poder um dia comprar as máquinas. E aí eles conheceram o seu Elias, que resolveu ajudá-los e comprou as máquinas. Isso me deixou muito contente, porque há 18 anos atrás isso era um sonho. E hoje eles estão realizados porque chegaram no objetivo deles e até hoje eles continuam com esse sucesso. Isso aí é muito legal e muito gratificante. Que legal! Podia acontecer mais vezes isso. Provai e vede.